Git. Git. Vamos esclarecer primeiro que isso confunde muita gente. Git e GitHub são duas coisas diferentes, tá? Então, Git, isso aí que a gente tá vendo aqui na tela, é um post meu no Medium. Então, quem quiser, eu vou deixar esses links depois todos certinhos, tá? Mas o meu Medium é danvitoriano.medium.com. E aí lá dentro vai ter uma série de posts que eu vou mostrar em seguida. O primeiro deles é o que você precisa saber sobre Git. Então ali eu vou mostrar alguns comandos que a gente usa muito no Git. O Git é uma ferramenta que serve para versionar nosso código. Você chegou a fazer isso, Dri, nos seus processos? Pelo que você me mostrou, você chegou a fazer sim. Na hora que começou a fazer assim, eu subi o código, você usou de alguma forma. Lembra? Você deu alguns comandos lá. Sim, que era o git add, né? ADD. Então, o Git é uma ferramenta que você também vai instalar no seu sistema operacional, geralmente via linha de comando. Então, nesse post aqui, vai mostrar como é que você faz para instalar o Git no seu sistema operacional. Dependendo do sistema Java instalado também. Dependendo do sistema Java instalado, boa. E aí, com essa ferramenta instalada, você vai ser capaz de pegar o código que está escrevendo na sua máquina e mandar ele para algum lugar. Que lugar seria esse? O GitHub. O repositório. O repositório. No caso, a gente vai usar o GitHub para hospedar os nossos códigos. O GitHub, aí se você puder passar pelo próximo slide, meu querido. O GitHub, ele você consegue pôr no próximo, por favor? Deixa eu ver se é o próximo. Ó, esse é um outro post também no meu GitHub, no meu Medium, compartilhando códigos no GitHub. Aí se você puder avançar para o próximo ainda, por gentileza. Esse é o meu GitHub. Então, eu decidi que os meus códigos que eu crio, quando eu uso os comandos do Git, lá, por exemplo, git add, quer dizer que eu peguei o meu código e adicionei ele na ferramenta do Git para preparar aquele código para enviar ele para um repositório remoto. Depois que eu dou o add... Desculpa, só. Pode falar. Quando você faz isso, fica público o seu código? Depende. Pode ou não, você pode deixar ele privado. Eu, se não me engano, não sei como é que tá isso agora, mas eu acho que no GitHub você... Eu acho que agora liberaram mais você ter repositório privado sem ter que pagar a assinatura. Nem todo precisa ser público. Você pode deixar fechado para só você acessar, tá? Então isso é uma escolha que você faz. E não existe só o GitHub. Existem outros repositórios de códigos online, como o Bitbucket, GitLab. Existem outros... Mas o Git é mais usado. O GitHub é o mais usado no mundo. Tá mais popular. Né? É o mais popular no mundo. E ele fomenta muito isso que a gente chama de open source, né? De código livre. De as pessoas vão lá, criam seu código e hospedam lá. Qualquer um de nós pode ir lá e ver o código. Então, essa é uma ótima dica. Ao invés de sair procurando na internet, vá no GitHub e veja se já tem alguém que fez um código parecido com o que você quer. Que aí você encontra o projeto dela inteiro, com as configurações, com todas as páginas, com todos os códigos. E às vezes ela coloca até um arquivo que a gente chama de Markdown, né? Um README, falando, olha, baixa esse código, instala na sua máquina fazendo assim. E aí você pode pegar o código da outra pessoa e criar uma versão para você e subir no teu GitHub, né? Você vai pegar o código da pessoa e vai modificar. Aqui você escreveu o nome do... Essa tela que a gente está vendo são os meus repositórios. Olha, eu tenho 334 projetos hospedados no meu GitHub. Nossa, eu vou até ver quanto que tem aqui agora. 334. Pessoa não é competitiva não, né? Eu tenho 334 projetos. Então tudo eu vou criando, todas as minhas aulas eu crio lá. Eu até criei um repositório. 162. Eu criei até um repositório chamado Dev40+, para a gente usar de códigos que a gente for fazendo. E aí eu vou comitando. Então, depois que a gente dá o add, né, o git add significa que eu peguei aquele tanto de código e falei, esse código eu vou mandar para algum lugar. Eu coloco ele num lugar espaço... ainda não definiu. Eu não defini ainda. Ele está num lugar que a gente chama de staging, né? Então, ele está preparado para ir para algum lugar. Como que agora eu realmente pego aquele código e transformo ele num bloco de código preparado para subir para algum lugar? Aí eu commit. O commit, ele exige que eu tenha uma mensagem.
Então eu vou falar, ó, esses arquivos que eu adicionei, que vai se chamar esse bloco que eu estou fazendo? Aí a Adriana vai lá e vai colocar, criei a função do string. Esse é e dentro desse commit foram 3 arquivos que você modificou. Beleza, então agora é aquele commit, aquele pacotinho de coisa que você quer fazer, tá prontinho. Lembrando que o texto é quase um tweet, tá? Então você não seja muito extenso. Exato. É bom que aquela mensagem você mesmo olhe, ou outra pessoa que vai ver seu código olhe e fala, é isso aqui que ela essa alteração que ela tá fazendo. E aí a gente começa a entrar no versionamento de código. Porque você subiu 3 arquivos num commit falando, alterei a função string. Daqui a pouco na tua máquina, você vai lá e mexe em um desses arquivos. E aí você commita ele de novo e fala, a versão estava errada. Segunda versão, eu fiz isso. Ou seja, aquele código que agora estava lá hospedado, ele vai sofrer uma modificação. Mas se você quiser voltar, se deu errado alguma coisa, você vai voltando e você consegue seguir essa árvore. Então, esse versionamento de código é muito importante para que outras pessoas possam acessar o teu código e você mesmo ou as outras pessoas consigam voltar em versões, arrancar uma parte que você fez errado. Então, tem uma possibilidade gigantesca. Só aí, depois de adicionar e commitar, que você vai empurrar o código para um repositório remoto, por exemplo. No nosso caso, o GitHub. Então, durante essa semana, a gente vai aprender a criar um repositório aí, criar um projeto, clonar um projeto, né? Pegar um projeto que já existe pronto, baixar para nossa máquina. Tá? Então, só esse último comando que a gente não falou aí, que é o push, que no inglês é meio um falso cognato. A gente acha que o push você tá puxando, não, você tá empurrando. O puxar é o pull. Quando você vai querer pegar um projeto que já tá lá e você quer pegar a versão mais recente, você dá um pull nele, git pull. Então, ó, esses 4 aí são muito importantes. Git add, git commit e git push. E o outro que é para baixar? O pull. Perfeito. São os 4. Esses 4 comandos vão te seguir aí. Você já consegue fazer praticamente tudo. Consegue fazer praticamente tudo. Depois a gente fala das tretas que dá quando você dá o push. Os rebase, os conflitos, né? Aí essa é a parte horrível. Que às vezes você baixa uma versão do código e ele não consegue entender as diferenças. Aí você tem que resolver os conflitos na mão. Então, isso é uma coisa legal, porque assim, a ideia do repositório e de usar o Git aqui, várias pessoas podem mexer, inclusive, no mesmo arquivo, ao mesmo tempo. E aí o sistema de versionamento, ele vai conseguir entender o que foi alterado, ou tenta entender o que foi alterado, às vezes dá problema, né? Que aí a gente tem que fazer umas coisinhas. E quando ele entende o que foi alterado, ele pode, por exemplo, você está mexendo numa função que está fazendo uma conta ou validando o CPF, por exemplo. E aí tem uma outra pessoa que ela tem que, além de validar o CPF, ela tem que fazer uma outra chamada para o CEPA para ver se esse CPF está ativo. E você está mexendo no mesmo lugar. Ele entende que você está mexendo num pedaço de cima, outra pessoa está mexendo no outro. Uma hora ou outra dá algum problema, mas no geral ele consegue entender essas alterações. Isso é a parte mais legal, porque 2 pessoas ou várias podem mexer no mesmo trecho de código. Aí você manda o seu push, a pessoa manda o push na mesma hora, ele vai tentar mergear, né? Esse é um verbo muito legal, merge, porque é um verbo americano. E a gente já brasileirou ele para mergear, que é mesclar. Ele vai mesclar suas alterações com a dele e ele consegue resolver isso na grande maioria das vezes perfeitamente. Só que às vezes dá conflito. Ele fala, opa, qual que eu coloco? Essa que a Adriana mandou ou a que o Danilo mandou? Eles 2 estão tentando alterar a mesma linha de código. Aí alguém vai ter que resolver esse conflito. Aí depois você procura na internet, vai ter vários memes de pessoas tentando resolver conflito. Parece que é uma guerra. Nossa, sempre dá ruim quando eu sei alguma coisa. E aí, mais lá pra frente a gente vai discutir várias estratégias que as pessoas fazem quando muitas pessoas trabalham no mesmo projeto para ficar evitando esses conflitos. Porque se começou a dar conflito, tem alguma coisa errada aí que você poderia estar melhorando na sua estratégia. Não é legal. E uma coisa que é interessante de você ter esse sistema de repositório é que você começa a agregar outras funcionalidades no fato de você estar fazendo essa gestão de código online. Então, por exemplo, você deu o git commit lá, colocou a descrição do que você fez, do que você alterou, e mandou o push. Isso subiu para o sistema de versionamento.
No sistema de versionamento, pode ter um processo de revisão do teu código. Sim, que é o que a gente chama de code review, certo? Então uma outra pessoa pode pegar esse teu commit, baixar para a máquina dela, fazer a revisão e aprovar ou não o teu merge. O seu merge. Porque esse processo do merge, você pode ter um negócio que chama pull request, que é abrir uma solicitação falando assim, olha, esse meu código, que eu acabei de fazer, eu quero jogar ele, quero mesclar ele com o que está aí no GitHub. Com o código principal. Com o código principal, que já está salvo lá. É uma pessoa que faz isso? Depende. Pode ser um sistema automatizado, pode ser uma pessoa que está revisando. Em geral, é uma pessoa. No meu trabalho, alguém vai lá e mexeu no nosso projeto, aí a pessoa... Porque tem um code review e tem um deploy. Esse é o code review. O code review, a pessoa vai lá e pergunta, olha, eu quero fazer essa alteração. Dá uma olhada para mim se eu não estou fazendo nada errado. Então, a gente olha primeiro e fala, às vezes tem empresa que exige que 2 pessoas olhem a mesma alteração. As 2 aprovou, então aí agora você pode mesclar, você pode adicionar as suas modificações ao código que a gente tem aqui no GitHub, que é o que está servindo para todo mundo. Tá? A gente vai ver isso bastante na prática, mas importante a gente colocar esses conceitos aí. Mandou uma pergunta aqui, se não me engano, ele sobe como privado por definição e a gente escolhe se quer tornar público. Na verdade é o contrário. Quando você está criando um repositório, você define se o repositório é público ou privado. E aí, uma vez que você criou o repositório com esse perfil, você pode ir lá e deixar ele privado. Alterar para privado ou público. Sim. A única coisa que é ruim você pensar é que se o repositório já estava público e você torna privado, dependendo do que você está fazendo, e se é um repositório que tem licença de open source, não é uma prática legal de ser feita. Né? Porque você está restringindo um diretório que você falou que a licença estava pública. Então, por que você tirou de lá?